Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom, como sempre, passando conteúdo de qualidade para vocês e deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Isso aí ajuda bastante o nosso conteúdo a continuar sendo divulgado, né, para outras pessoas. Se você tem interesse em me acompanhar nas redes sociais, me siga lá no Instagram, o link tá aí na descrição, tá? Bastante conteúdo de qualidade, tenho certeza que pode ajudar vocês. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a renovação de máximas e mínimas, tá? Que é um dos conceitos mais importantes de uma tendência, tá? E nós precisamos entender isso porque quando o mercado ele passa a não renovar mais máxima e mínima, tem algo errado. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou abordar algumas coisas com vocês que precisam ser abordadas, né? E se você me acompanha há um tempo a mais aqui, né? E gosta do meu trabalho, gosta da minha leitura, eu tenho uma mentoria, tá? Onde eu ensino 100% ali da minha leitura, um treinamento completo, onde você vai ter acesso à minha sala também. Então, se você tem interesse, tem um link aí na descrição para maiores informações. Antes, pessoal, da gente começar a falar aqui, nós temos que tomar cuidado para não confundir uma termologia, né, que usualmente a gente usa de forma errada, digamos assim. Muitas vezes eu falo para vocês, pessoal, o que é uma tendência de alta? Uma tendência de alta é um mercado renovar máxima. Porém, pessoal, quando eu falo isso, né, sobre renovar máximas, eu me refiro, tá, a rompimentos, tá? Então quer dizer que para o preço ele continuar no movimento altista, ele tem que fechar candles acima do topo anterior, tá? Porque o simples renovar nem sempre, tá, nos mostra que o mercado ele está continuando a tendência. Por exemplo, às vezes, né, nós podemos ter ali após uma correção, o mercado corrige aqui, e aí o preço ele volta a agredir o topo. Às vezes, o candle, né, em si, ele renova a máxima, porém ele não consegue romper. Ele apenas agride, tá? E fecha abaixo. Ele renovou máxima? Renovou, porém ele não deu continuidade, tá? Na tendência. E é isso que eu quero falar com vocês, né? Quando o preço ele não consegue dar continuidade, né, no rompimento ali de máximas e mínimas. Porque quando ele começa a nos mostrar isso, a gente tem que ligar um alerta, porque a gente sabe, né, que a tendência ela começa a ficar comprometida. E para isso eu vou usar o exemplo, tá, de duas operações que eu peguei no dia de hoje para ficar bem didático. Eu postei elas lá no meu Instagram, tá? Por isso que eu estou convidando vocês aí para me seguir, né? Quem ainda não segue, porque tem muito conteúdo de graça lá também. Então percebam, pessoal, o primeiro movimento do dia, tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Perceba o primeiro movimento do dia. O mercado faz um movimento de alta, aí ele corrige, depois ele vem candle 5, rompe topo, candle 6, devolve rompimento. Aqui a gente está diante, né, do primeiro cenário onde o mercado renova a máxima, porém ele não está conseguindo se sustentar, né, acima desse topo. Percebam, pessoal, que rompimento não pode ser frustrado. Se o mercado romper e devolver algo, tem errado. E ele fica fazendo isso, pessoal, por um bom tempo. Percebam de novo, ele renova a máxima aqui no 6, ó. Aí a gente vê o candle 8 tentando agredir, não consegue romper. Candle 9 consegue romper, porém, ó, o mercado renova a máxima aqui de novo. E aqui, né, que aonde a gente começa a perceber o mercado mostrando o quê? Fraqueza em continuar, né, esse rompimento de topo. Vamos pegar um movimento forte aqui para vocês verem a diferença, tá? Vamos pegar um movimento de tendência para vocês entenderem, ó. Esse aqui. Percebam, pessoal, que a cada máxima que o preço mostra, ele rompe, ó, ele vai embora. Máxima, ele pega e rompe. Máxima, ele rompe. Quando o mercado ele começa a mostrar fraqueza, quando você vê que o preço ele começa a testar o topo aqui, começa a mostrar dificuldade, fechar candles abaixo, ou um candle rompe, outro devolve, isso aqui, pessoal, não é rompimento. Às vezes a gente olha aqui e fala assim, ele está renovando o máximo, olha lá, deixou um pavio mais alto. Então se deixou o pavio mais alto, quer dizer que o mercado rompeu. Uma coisa, pessoal, é renovar fechando candles acima do topo ou do fundo anterior. Outra coisa, pessoal, é renovar, né, apenas a máxima, igual eu mostrei aqui para vocês. Ele vai lá, rompe a máxima com pavio, mas volta e fecha abaixo do topo. Existe uma grande diferença, porque às vezes as pessoas elas se confundem. O mercado rompeu, simplesmente porque ele fez a máxima mais alta. Mas renovação tá ligado mais a fechamento, né? Tá fechando acima do topo ou do fundo prévio, né? E aí, pessoal, o meu trade basicamente ele consiste nessa leitura aqui. Eu percebo nessa fraqueza em rompimento de máxima,
Quando o mercado ele começa a retestar esse topo aqui, porque até então os demais, o mercado, ele não estava deixando gatilhos, né, de forma que eu pudesse operacionalizar a quebra da estrutura. Aqui ele já começa a deixar, ó. Percebam que ele marca topo aqui, ó, no candle 8, 9, 10, tá? O candle 11 ele começa a rejeitar, né, mostra um gatilho ali bem feio, né, pouca rejeição. Aí nós vemos o candle 12 rompendo e o candle 13 novamente negando, né, esse rompimento e devolvendo em um formato, né, de um bom gatilho de rejeição. Aqui nitidamente nós conseguimos ver aquele movimento que eu falo, né, sobre falhas de estrutura. O mercado ele está fazendo topo aqui, ele não consegue de forma, digamos assim, mais forte, né, romper esse topo. Pode ver que todas as vezes ele frustra, ele anda de lado, ele não consegue de fato romper e ir embora. Só que anteriormente, né, eu não tive a condição de vender, porque pela falta do gatilho, né? Aí é onde eu falo para vocês que a minha leitura, né, hoje, a minha forma de ler um gráfico, ela é uma junção, né, de coisas. É o contexto, é a região, são os gatilhos. E apenas aqui, né, que o mercado ele foi soltar, né, os gatilhos e me confirmar. Esse trade aqui eu postei no Instagram e eu disse que era um trade mais perigoso, tá? Por quê? Porque eu vendi em cima de 2 pontos de suporte. Quais são eles? Os 2 topos anteriores. Muitas pessoas ignoram, né, o simples. Lembra daquilo que vocês aprenderam lá no início? Resistência rompida vira suporte. Suporte rompido vira resistência. Pois é, a mesma coisa que eu usei como leitura aqui, ó. Então tinha esses 2 pontos aqui de parada. Minha venda ela consistiu nessa região. Eu sabia que o mercado poderia buscar qualquer ponto desses aqui e devolver, tá? Mas aí eu entrei com gerenciamento de risco e aí nós vemos, ó, esse movimento de queda aqui de mais ou menos 650 pontos, tá? Então foi a minha primeira operação que eu abri o dia, né, num ganho, né, por conta dessa leitura, pessoal. A partir do momento que eu começo a ver o mercado não conseguindo renovar máximas ou mínimas, eu já ligo um alerta. Porque a tendência, ela só é tendência pela renovação e fechamento, né, acima do topo anterior, né, da última máxima, ou ela só é tendência, né, por conta da renovação e fechamento, né, de candles abaixo da última mínima, no caso de uma tendência de baixa. Então essa aqui, né, basicamente foi o primeiro trade e a primeira leitura. O dólar teve algo um pouco semelhante, tá? Só que o dólar não andou muito, mas mesmo assim eu vou dizer, né, eu vou mostrar a leitura para vocês. O mercado ele abre consolidado, tá? Pela seguinte analogia. Quem assistiu o meu vídeo de abertura, como operar a abertura, né, vai entender perfeitamente porque ele estava consolidado. E se você não assistiu ainda, eu te indico muito você assistir. Só você entrar no meu canal, ir lá na lupinha e colocar como operar a abertura. Vai aparecer esse vídeo. Ele está muito bom. Percebam que o primeiro candle do dia ele marca range, né? O candle 2 tenta romper, não consegue, candle 3 mesma coisa. Então aqui nós estamos diante de uma consolidação. E aí o mercado vem, joga para cima, depois ele marca essa região de mínima aqui, depois ele volta a buscar fundo, candle 12 rompe, candle 13 devolve. Ou seja, nós estamos dentro de uma consolidação. Perceba que o mercado ele não consegue de fato, né, sustentar o rompimento. Aonde foi minha leitura? Foi aqui, pessoal. Quando o mercado ele vem fazer teste de máxima, tá? Só que aqui a leitura ela era um pouco diferente. Ali, né, no mini índice, eu dei a contextualização para vocês de um movimento que ele estava direcional, né, e a partir de um momento a gente começa a ver a fraqueza dele. Aqui nós estamos diante de um movimento que ele já está consolidado, tá? Então tem uma diferença aí. Porque quando o mercado ele está direcional, né, nós estamos diante das quebras de estrutura. E pode ser uma quebra macro, né, igual eu falei, se o preço corrigir lá nos 50%, ou pode ser uma quebra micro, quando o mercado ele está com várias pernas ali da tendência e ele quebra uma estrutura de uma perna menor. Aqui, pessoal, a leitura era simplesmente o quê? O preço fazer um teste na máxima do dia. Qual que é o objetivo do preço? Romper. E quando ele testa essa região, eu começo a ver gatilho. Olha o tanto de gatilho que a gente tem, tá? Ó, vários. Eu tomei uma posição aqui, pessoal. Após o fechamento do candle 31, o candle 32 testou para cima, eu vendi, coloquei o meu stop aqui. E lá no candle 35, ele bate na minha parcial, que estava mais ou menos por aqui, ó, nessa região, tá? Eu protejo o trade, depois o mercado volta e me tira. Então, assim, a leitura, né, seria basicamente a mesma. Eu percebo que o preço não está conseguindo romper a máxima. Se não rompe máxima, qual que é o objetivo numa consolidação? Buscar mínimo. Acaba, né, que a leitura ela sempre vai se convergir para um mesmo ponto, tá? Só que na consolidação nós já ficamos muito mais tranquilos para operar extremos.
Agora, nas quebras de estrutura, dependendo, pessoal, se for uma quebra micro, né, que é o quê? É o mercado ali numa tendência bem forte, aí ele vem, faz uma correção, volta a testar o topo e quebra a estrutura, por exemplo. Isso aqui é uma quebra micro, porque é uma perna pequena da tendência. Aqui, né, pode-se ter um risco maior, porque o mercado ele pode só fazer uma correçãozinha aqui e voltar a subir. A questão é, pessoal, todas as vezes, né, que nós percebemos e que nós enxergamos o mercado vindo fazer um teste de máxima ou mínima, né, a depender ali do contexto, pô, é tendência. Eu sei que pode ter uma falha de estrutura. E nós já sabemos qual que é o objetivo do preço, tanto no mercado direcional quanto no mercado consolidado. É o quê? Romper. Então, se ele está fazendo teste de máxima, ele tem que romper. Se ele não está conseguindo romper, tem algo errado. Por isso, né, o meu trade. Eu sabia que para a estrutura continuar altista, ele tinha que romper máxima. Começou a segurar e a soltar meus gatilhos, que antes não deu, por isso eu não pensei, né, em assumir antes, aí sim foi aonde eu vi a possibilidade. Mesma coisa aqui. Mercado consolidado, começa a agredir máxima, começa a rejeitar, foi onde eu decido, né, assumir a posição. Poderia ter voltado para a mínima, com certeza, estava consolidado, mas não conseguiu, né? Pelo menos eu consegui sair ali com a minha parcial. Então, todas as vezes, pessoal, sempre, entendam isso, se vocês conseguirem pelo menos captar isso, a contextualização já melhora muito. Todas as vezes que o preço testar máxima ou mínima, a gente já sabe que é obrigação do preço romper. Se não romper, algo tem de errado. E aí a gente precisa saber operacionalizar, como eu falei. E Arthur, como que eu sei qual que é o melhor momento? Aí não tem como, a gente precisa de gatilho, né, pessoal? Por isso que eu sou tão adepto aí a operar com gatilho. Porque eu vejo o gatilho, né, como aquela última confirmação que eu preciso, né? Como tipo assim, não, realmente aí tem interesse. Eu quero vender, será que tem interesse? Aí começa os gatilhos e me confirma, né, aquilo que eu queria fazer. Então, unindo isso, né, a gente começa a montar uma leitura que nos dá respostas, né, para os movimentos, que é isso que eu tanto bato na tecla nas mentorias, né? Eu falo, pessoal, quando a gente finalizar as mentorias, né, as aulas aqui, eu quero que vocês saiam, né, daqui entendendo o porquê que o preço está fazendo um movimento de alta ou porquê que está fazendo um movimento de baixa, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que depois eu posso ler e auxiliar, né? Se for preciso. Compartilhe esse vídeo também, né? Se você tem aí amigos que estão com dificuldade, manda para eles também, que pode ser que ajude, né? E é isso, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Valeu.